aí, aura lindos, bom dia, gente profunda, sejam bem-vindos. É importante nesse momento que o mundo está vivendo que você se torne terapeuta. Mesmo que você ache que não tem habilidade, mesmo que você ache que não é para você, ou que você não queira, se você conseguir ajudar 5 pessoas, 10 pessoas nesse hospício que o mundo está se tornando, eu acho que você vai ajudar o mundo a ser bem melhor. Porque quando uma pessoa muda, normalmente ela muda o entorno dela, né? Então você ajuda uma mãe de família, a família inteira vai mudar. Você ajuda um pai de família, aquela família vai mudar. Então se você ajudar 5, 6 pessoas, o entorno dessas pessoas vai mudar também. Não tem como a gente tangibilizar a ajuda que o Aura Master dá. Não tem como a gente medir. Porque às vezes você ajuda um CEO de uma empresa e toda aquela empresa vai se transformar e ainda vai transformar a família das pessoas que trabalham naquela empresa, entende? Então, às vezes você ajuda uma pessoa que é líder de um grupo, de uma entidade, de uma ONG, e esse bem vai reverberar para muita gente. E sabia que o trabalho de terapeuta, além de receber, né, o dinheiro que você recebe, além de você prosperar com o trabalho de terapeuta, o trabalho do terapeuta ajuda a aliviar as dívidas kármicas. Porque quanto mais pessoas você ajuda e beneficia, melhor é, né, para aquilo que você precisa ajustar no seu karma e na sua vida. Então tudo conta ponto. Eu chamo de juntar cupom, né? Você vai juntando cupom quando você ajuda pessoas, quando você se torna um terapeuta. E esses cupons que você junta, eles podem ser trocados em situações muito graves, né? Então eu já andei trocando uns cupons aí pela vida. Então você junta cupom ajudando gente quando você precisa passar por uma situação muito desafiadora, quando você precisa passar, sei lá, por um acidente, por uma doença, você consegue trocar o bem que você fez, né, pelo bem que você está precisando no momento. Então é como se fosse um investimento, como se fosse uma poupança que você guarda. Pense sobre isso, né? E dá para trocar cupom para os outros também, não precisa ser só para você. Eu já troquei para familiares que estavam doentes, hospitalizados, né? E aí, como que é trocar cupom, né? Você faz uma oração pedindo para Deus, para os mestres, para os anjos, que você seja amparado, né? Eu sempre falo, se eu fiz algum bem para alguém, né, e eu puder ter essa recompensa, que seja agora, que venha agora, porque agora eu tô precisando muito. Mas também não dá para ficar pedindo todos os dias, né, gente? É uma coisa assim que a gente utiliza em momentos muito graves, né? Mas quanto mais pessoas você tocar, quanto mais pessoas você ajudar, quanto mais pessoas você proporcionar alívio imediato, que é o que o Aura Master faz, né, mais cupom você junta. Muito bem. Então, gente, eu falei que o mundo tá caótico, né? O mundo virou um hospício, né? E eu não sei se vocês perceberam isso, porque eu sou filósofa, né? Tenho formação em filosofia, me considero filósofa, porque uma coisa é você ter formação em filosofia, outra coisa é você ser filósofo. Nem toda pessoa formada em filosofia se torna um filósofo, né? Então tem alguns elementos que me tornam uma filósofa. Primeiro, eu ter feito bacharelado, né, em filosofia, e depois eu ter feito um trabalho que já impactou vidas. Então, para a pessoa ser considerada um filósofo, ela tem que ter um trabalho de grande alcance e que muitas pessoas leram suas publicações e que muitas pessoas entraram naquela nuvem de pensamento daquele filósofo, né? Então eu me considero filósofa porque o trabalho aqui da Luz da Serra já atingiu algumas centenas de milhares de pessoas, né? Alguns milhões de pessoas pelo mundo. Então posso dizer que eu sou uma filósofa, né? A minha forma de pensar acabou influenciando todo esse tanto de gente, né, que me segue aí nas redes sociais. E filósofo pensa, né? Então, sempre que tá acontecendo algo sintomático no mundo, a gente tem que pensar no efeito Zeitgeist. O que é o efeito Zeitgeist? Também é chamado de espírito do tempo. O Zeitgeist é uma palavra em alemão que significa
Eu acho que fantasma, Geist é fantasma, é espírito, é alma, né? Lembra do Poltergeist, né? Que tinha aquele filme. Então, Geist significa alma e espírito, alguém que está vagando por aí. E Zeit, eu acho que é tempo, se eu não me engano. Então, é espírito do tempo. Então, o Zeitgeist é quando você consegue se conectar com o que está acontecendo agora. E, normalmente, quando tem um sintoma, ele já está refletindo o espírito do tempo, né? E o que eu tenho visto nas redes sociais, o que eu tenho visto por aí, é uma tentativa muito grande dos centros de poder. Você sabe que os centros de poder, né? Religião, política, indústria farmacêutica, a mídia, que é a cereja do bolo, que é toda a RPR, que a gente fala nos nossos cursos, é toda a estrutura mais poderosa do mundo, né? Das grandes indústrias, dos poderosos, aqueles que mandam no mundo mesmo, é tentar infantilizar a humanidade. Porque uma humanidade infantilizada é mais fácil de ser dominada. Ou seja, quando a gente olha gente adulta chupando chupeta, quando a gente olha gente adulta brincando de boneca, o que dá para entender filosoficamente falando? Que há um retrocesso, certo? A gente que tem 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, que é a maioria das pessoas que estão aqui nesse bate-papo que a gente está fazendo, a gente viveu uma era Renato Russo escrevendo música, a gente viveu uma era Gilberto Gil, Caetano, né? Esses cantores todos que também são poetas e que compõem músicas maravilhosas, né? A gente viveu essa era. A gente viveu uma era onde as pessoas eram mais eruditas, mais educadas, onde as pessoas estudavam, onde não existia um chat GPT para fazer um trabalho de escola, você tinha que se esforçar para produzir aquilo, você precisava passar o seu fim de semana lendo um livro para poder fazer um trabalho. Às vezes você não tinha o livro, você tinha que ir na biblioteca pública da sua cidade ou da sua escola para pegar o livro emprestado, né? Então, eu não estou dizendo que hoje a gente não deve aproveitar as facilidades, mas eu acho que nós mesmos geramos uma geração que não sabe o que é isso, que não quer saber e tem raiva de quem sabe e não quer fazer o mínimo esforço para absolutamente nada, né? E eu não estou falando que a pessoa tem que fazer um esforço retrógrado, né? Ou seja, ir na biblioteca pegar um livro se ele já está disponível na internet, não é isso. Mas é que daí a não querer fazer esforço para absolutamente nada também é ruim, também é tóxico e também faz mal, né? Então a mídia, esses centros poderosos, né, olhando para tudo isso, o que se passa na cabeça deles? Não dá mais para dominar o povo pela ignorância, porque a informação ela está muito abundante. Então ninguém mais pode ser dominado pela ignorância, porque antigamente as pessoas eram impedidas de ter conhecimento, o conhecimento era controlado e centrado em pequenos grupos, e dentro desses pequenos grupos, quem tinha conhecimento tinha poder. Hoje o conhecimento está exposto, né? Se eu quiser conhecer um mantra indiano do século XIX, eu entro na internet e está lá. 50, 40, 50 anos atrás, lá nos anos 80, nos anos 70, isso era impossível. A pessoa tinha que viajar para a Índia e falar com um guru para ter acesso a isso, né? Então, as informações eram mais difíceis. Hoje, como está tudo liberado, esses centros poderosos do mundo, eles olham para as pessoas e dizem: como que a gente vai dominar se não existe mais ignorância? Até existe, mas hoje a pessoa é ignorante porque ela quer. E não porque o conhecimento está focado em alguns privilegiados, né? Então hoje todo mundo tem acesso, todo mundo tem um celular na mão, gente. Todo mundo tem internet. Se a pessoa não tem internet em casa, ela pede a senha para o vizinho. Se ela não tem internet em casa, ela vai em algum lugar, um shopping, algum lugar que tenha. Então a acessibilidade está muito grande. No Brasil tem muito mais celular do que gente, para vocês terem uma ideia, né? O número de aparelhos por pessoa nem sei quantos são, mas eu vi uma estatística que era muito mais, né, do que um por pessoa. Então,
a informação está disseminada. Daí esses centros poderosos pensam assim, como que a gente vai dominar as massas? Como que a gente vai fazer isso se através da ignorância que a igreja tanto usou, porque as bíblias eram em latim, as pessoas não conseguiam nem ler a Bíblia. A política usou, né, comprando votos dos mais necessitados, trocando por lanche, por cesta básica. A indústria farmacêutica também usou. Você sozinho é um fraco, você não serve para nada, você precisa de remédio para viver. Né? E a mídia também usa, né? Com aqueles programas de entretenimento que tinha nos anos 90, vocês lembram disso? O entretenimento chegou num nível assim que teve que dar uma freada, porque estava demais a competição, né? E, enfim, coisas podres, né? Passando na televisão. E aí hoje, nessa época que a gente está vivendo, como que esses centros de poder vão dominar? Infantilizando as pessoas. Ok? Hoje existe, né, muita divulgação e muita proporção e muita quantidade de viralização das coisas. Então, o que eu capto no Zeitgeist? Que existe, não é teoria da conspiração, tá? É o que está pairando no ar, para onde as coisas estão sendo direcionadas, né? Várias corporações, se vocês prestarem atenção aos sinais, e eu presto atenção aos sinais e eu penso muito, estão tentando fazer com que as pessoas se conectem com a sua infância. Porque há uma memória de infância, ninguém resiste, gente. Ninguém resiste. Por exemplo, uma banda que você gosta muito na infância, gostava muito na infância, e você nunca teve oportunidade de ir naquele show. Se eles forem na sua cidade agora, é claro que você vai. Muitos de vocês aí gostavam do ABBA, ou gostavam, sei lá, dos Paralamas do Sucesso e tal, e eram apaixonados, aquele fã visceral, assim, quando você era criança. Você vai para acalmar a sua criança. Não sei se vocês viram, foi relançado o chocolate surpresa, que era aquele que vinha com um card, né, com um animal dentro, aí vinha onça, né, vinha tucano, papagaio, enfim, vinha o cardzinho, a gente colecionava os cards, né, com os bichos. Ele foi relançado. Por que uma corporação daquele tamanho relançou esse chocolate com a fórmula original? Para a pessoa colocar ele na boca, fechar os olhos e lembrar da infância dela. Infância não tem preço, você vai pagar o que for para acalmar a sua criança interior. Entende isso? Então, a humanidade está caminhando para um caminho de infantilização. Então, esses dias eu fui na farmácia e comprar alguma coisa assim, tipo uma coisa para unha e tal. E aí tinha lá chocolate surpresa e um banner escrito fórmula original. Eu disse, eu vou comprar. Daí eu trouxe um pro Paulo Henrique, um pro Dani e um pro Bruno e deixei na mesa deles aqui no trabalho. Quando eles viram aquele chocolate, eles deram um sorriso assim, tipo, meu Deus, de onde tu tirou isso? Sabe? Lembrando da infância. Então, as grandes corporações, elas se ligaram nisso. E estão fazendo isso, né? Então, esses dias eu vi que foi relançado, eu não sei se foi o Pogobol ou o Lango Lango, essas coisas assim, lá dos anos 80, né? E quem que vai comprar, gente? O filho de vocês aí, que é pequeno, ele nem sabe o que é Pogobol, ele não imagina o que é. Tu sabe o que é, Nick? A Nick tá aqui, que idade tu tem? A Nick tem 18, ela tá aqui nas câmeras, ela não sabe o que é um Pogobol. Mas a mãe dela sabe. E o pai dela sabe também. E se relançarem, eles vão comprar e vão colocar todo mundo a pular em casa. Era uma bola que tinha um disco em volta, parecia um disco voador. Era uma bola em cima, uma bola embaixo e um disco. E aí tu colocava os pés do lado e saía pulando com aquilo, sabe? Aquilo era, eu tô contando pra ela aqui o que é. Então, as indústrias estão ligadas nisso. E eu tô falando do Pogobol e tô rindo. Então tá me afetando também.
Só que a gente não tem limite, né, gente? O movimento do pêndulo, o que ele faz? O ideal é que ele fique no ponto neutro. Só que ele precisa ir para um extremo, depois para o outro extremo, para chegar no centro, né? Então, talvez o extremo de maturidade foi provavelmente das mulheres dos anos 90, anos 2000, que vestiram um terno, botaram um salto e foram para o mercado de trabalho e foram para as posições de liderança e tiveram maturidade para administrar uma empresa, para criar filho, para cuidar dos pais, para fazer faculdade, tudo ao mesmo tempo. Então foi um ápice de maturidade que principalmente nós mulheres tivemos que ter para dar conta de tudo isso. E dando conta de tudo isso, para não sentir culpa, criamos filhos mimados e uma geração mimada, que está perdendo o controle e agora está usando chupeta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que pessoas adultas estão usando chupeta para aliviar a ansiedade e aliviar o estresse? Tá entendendo? A gente acha que não vai ficar pior, né? Mas sempre tem uma coisa pior. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Aí a gente tem as letras de música, né? Que estão cada vez pior. Assim, se você pega uma playlist de hoje, do que tá tocando hoje, poucos se salvam, né? De compositores, tanto nacionais quanto internacionais. Se você olha para a confusão de gêneros que está se criando também, e o comportamento das pessoas sobre isso é assustador, é um assunto que eu nem vou entrar. Ontem até eu vi um vídeo de uma pessoa dizendo que a língua portuguesa tem que mudar, né? Que a língua portuguesa tem que mudar, e aí ele dizendo como que a língua portuguesa tinha que ser e como que a gente tinha que falar, né? Para poder respeitar todos os gêneros. É uma coisa impossível, gente. Gramaticalmente é impossível. Só se criar uma nova língua daí, só para eles, sabe? Porque é uma coisa impossível. Aí a gente vê a onda do bebê reborn, né? As pessoas passando do limite também. Por que um adulto tem que brincar de boneca? Me expliquem isso. Por quê? Porque ele tem um emocional infantil. Por que um adulto tem taquicardia, ansiedade, sudorese, porque ainda não comeu o morango do amor? As pessoas surtando porque não tinham provado o morango do amor. Eu não comi até agora, minha vida continua perfeitamente normal. Nada mudou na minha vida porque eu não provei o morango do amor. Eu até pensei assim, se alguém me der de presente, talvez eu dê uma mordida, eu prove para ver como é que é. Mas tipo, né, eu não vou sair da minha casa, perder meu tempo para ir procurar esse tipo de coisa. Então eu acho que isso é maturidade, é você ver a onda e se você, eu tô com muita vontade, vou ali na padaria ver se tem, ok, mas a pessoa ter sudorese, taquicardia, ansiedade, surtar por causa de uma sobremesa, tá errado. Não tem problema ela comer a sobremesa, o que tem problema é ela surtar por causa da sobremesa. Não tem problema uma mãe comprar um bebê reborn para sua filha e a mãe também gostar, pegar no colo, ou mesmo uma mulher que queira ter um bebê reborn. Agora ir para a fila do SUS, tirar o lugar de alguém que pode morrer na fila para tentar levar a criança no hospital. Gente, tem até caso jurídico envolvendo guarda de bebê reborn. Isso tá errado. Então comprar a boneca é uma coisa, né? Tirar o tempo útil de alguém é surto, é loucura. E hoje o que a gente vê? Muitas vezes os filhos estão educando os pais. Ontem até eu vi um post, né, de um adolescente falando: nossa, minha mãe me dá muito trabalho, tá difícil criar essa velha. Um adolescente falando isso, que tá criando a própria mãe. Então, por que eu quis falar sobre isso para vocês? Porque tá caótico o negócio, né, gente? Tá brabo. E isso oferece muita oportunidade para os terapeutas Aura Master. Então, vocês precisam se mexer, vocês precisam se movimentar, porque o mundo tá precisando, sabe? Eu acho que se você caiu aqui nesse cesto, né, chamado Aura Master, né, que dizem farinha do mesmo saco, né? Se você caiu aqui, pelo amor de Deus, gente, vai trabalhar e vai ajudar o mundo e vai fazer esse negócio acontecer.